Olá, eu sou Patrícia Figueiredo Vale, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e mestre pela USP. E para você que acha que perfeccionismo é sempre uma qualidade, fique aqui que você vai se surpreender. Perfeccionismo, gente, não é simplesmente sobre ser perfeito. Quando a gente fala de perfeccionismo, o que a gente quer dizer? Que o perfeccionismo pode ser bom, útil ou adaptativo, ou ele pode ser inútil, prejudicial, desadaptativo. Nós vamos focar aqui hoje no padrão desadaptativo, que é um padrão que envolve um implacável esforço e uma preocupação muito grande por padrões extremamente altos, tanto para si quanto para o outro, que são pessoalmente exigidos, que são autoimpostos e muitas vezes são irrealistas. A gente também se refere àquela pessoa que baseia o seu alto valor nas suas realizações, no seu desempenho, aquela pessoa que se critica em excesso, ou seja, que tem um autocriticismo exagerado quando as coisas não saem da forma como ela queria que saíssem, ou quando ela não tem o desempenho que ela gostaria de ter. E aquela pessoa que, apesar de ter consequências negativas pelo hiperfoco na busca pelo desempenho, ela continua tentando buscar atingir esses padrões, apesar dos prejuízos e do custo alto que essa busca incessante pode ter como consequência. E além disso, a pessoa ela vivencia um eterno estado de frustração, porque para ela o resultado que ela alcança quase nunca está bom o suficiente, e quando está bom, ela minimiza, ela falando coisas do tipo que só conseguiu porque estava fácil, porque não era tão desafiador assim, e aí como resultado ela traça perspectivas, expectativas ainda maiores. Então existe um paradoxo, muitos pensam apenas no lado positivo do perfeccionismo, que é visto como uma perseguição pela excelência, com altos padrões e um trabalho duro para desafiar a si mesmo. Isso existe. E as pessoas, geralmente, elas permanecem num padrão de perfeccionismo, muitas vezes, porque elas têm boas razões, ou pelo menos elas pensam que elas têm boas razões para isso. No entanto, elas podem dizer, por exemplo, que o perfeccionismo delas faz com que elas sejam mais eficientes, organizadas e até mesmo preparadas. Quando o perfeccionismo é adaptativo, isso tá ok. O problema é que tem muita gente que tem um perfeccionismo exagerado, prejudicial, e ainda assim se recusa muitas vezes a trabalhar no sentido de flexibilizar esse perfeccionismo por pensarem de forma errada que vão ter prejuízos no resultado final e no desempenho. O fato é que, embora os altos padrões e objetivos possam ajudar, muitas vezes, algumas pessoas a alcançarem coisas na vida, algumas vezes esses padrões elevadíssimos, eles atrapalham a felicidade da pessoa, o bem-estar da pessoa e podem realmente, inclusive, prejudicar o desempenho e o resultado, que é o que a pessoa tanto teme que aconteça, ter o seu desempenho, o seu resultado prejudicado, porque os perfeccionistas desadaptativos temem muito a falha e a mediocridade. E aí o que acontece? O paradoxo do perfeccionismo é justamente esse. Apesar de quererem demais, essas pessoas que permanecem muito rígidas no seu perfeccionismo desadaptativo, disfuncional, elas acabam tendo o desempenho comprometido. O impulso excessivo para atingir níveis cada vez mais elevados, mais altos de desempenho, ele é contraproducente, ele é prejudicial, pouco benéfico. Por quê? Porque ele deixa o indivíduo com poucas chances de alcançar os seus objetivos, que quase nunca são realistas, e além disso, priva esses indivíduos de se sentirem bem com eles mesmos. Então, é provável que aquela pressão exagerada faça com que a pessoa se sinta cada vez mais tensa, estressada, ansiosa, irritada. E além disso, tornar o alto valor, o valor que a pessoa dá a si mesma, vulnerável, dependente de resultados, né, pode fazer com que a pessoa, muitas vezes, que não atinge os padrões elevados, que na maioria das vezes são irrealistas,
que elas estabeleceram, isso pode fazer com que a pessoa se sinta um fracasso de um modo geral, um fracassado. Então, seguir os padrões autoimpostos muito exigentes pode ter um impacto significativo no bem-estar, levar à frustração, preocupação. A pessoa fica o tempo inteiro preocupada com a possibilidade de não conseguir desempenhar bem como deseja. Isolamento social, ou seja, se afasta muitas vezes de pessoas, inclusive mais próximas. Isso pode levar a sintomas de tristeza, dependendo do caso até depressão, ansiedade e aquela sensação persistente de fracasso. E ser perfeccionista, desadaptativo, não significa necessariamente que você tenha padrões irrealistas em todas as áreas da sua vida. É possível ter um padrão disfuncional e realista de desempenho em apenas uma área de vida, por exemplo, o trabalho, e não ter em outra, por exemplo, na higiene pessoal, na saúde. E áreas em que o perfeccionismo geralmente aparece incluem trabalho, estudos, trabalho doméstico, limpeza e organização, relacionamentos, alimentação, peso, boa forma, saúde, enfim, todas as áreas de vida podem ser prejudicadas por um perfeccionismo exagerado e não necessariamente todas precisam estar prejudicadas ao mesmo tempo. Então, uma marca registrada do perfeccionismo desadaptativo é a tendência a julgar o alto valor pela capacidade percebida de atingir os altos padrões elevadíssimos e por vezes até irrealistas. E para tentar atender a esses padrões, as pessoas perfeccionistas desadaptativas, tendem a se envolver em uma série de comportamentos. Esses perfeccionistas, eles podem, por exemplo, verificar repetidamente se tem erro no trabalho, e isso pode manter a crença perfeccionista dele. Ou seja, quanto mais ele checa, mais a crença dele de que as coisas só deram certo porque ele checou demais, essa crença permanece. E esse é um grande prejuízo desse tipo de perfeccionismo. Quando a gente fala, então, nos comportamentos perfeccionistas, ou seja, nos comportamentos que os indivíduos perfeccionistas utilizam na tentativa de atender os altos padrões que eles se impõem, eles podem ser divididos em duas categorias. As coisas que eles fazem ativamente, como resultado do perfeccionismo, e as coisas que ele evita fazer como resultado do perfeccionismo. Eu vou falar, então, sobre cada um deles. A maioria dos perfeccionistas se envolvem em ações destinadas a alcançar os altos padrões implacáveis que estabeleceram para si mesmos. Eles ficam tão preocupados em atingir os padrões que eles se envolvem, eles iniciam comportamentos que consideram necessários, mas que aos olhos de qualquer outra pessoa poderiam parecer excessivos. Por exemplo, busca de segurança, pedir que outras pessoas verifiquem o trabalho que foi feito para garantir que ele está aceitável. Então você pode pedir, por exemplo, para algum colega do teu trabalho conferir, verificar se o desempenho, o que você fez naquele relatório, naquele trabalho ficou bom. Então isso seria um comportamento ativo, busca de segurança. Organização e elaboração excessiva de listas, ou seja, escrever, reescrever, repetidamente, tudo que vai fazer, a lista de todas as tarefas que a pessoa pretende realizar no dia, por exemplo, de forma obstinada. Não saber quando parar, por exemplo, aquela pessoa que discute um assunto, um ponto, repetidamente, mesmo quando outras pessoas declaram ou demonstram que já estão sem interesse naquilo, que já perderam o interesse, a pessoa continua lá insistindo naquilo, ela não sabe quando parar. A verificação ou checagem, hiperchecagem, verificação excessiva, que é olhar de forma repetida, por exemplo, alguma coisa. Por exemplo, a pessoa pode ficar de forma repetida olhando no espelho, ver se ela acha alguma mancha no rosto, alguma imperfeição facial. Então essa seria a hiperchecagem. A acumulação é um comportamento que pode estar presente. Por exemplo, alguns perfeccionistas podem guardar um extrato de banco por, 20 anos, porque vai que um dia eles precisam. Além disso, a lentidão. Muitas vezes eles falam devagar,
para garantir que está falando certo e ter o maior controle sobre o que as outras pessoas vão compreender do que ele está dizendo. Então esses são alguns exemplos de comportamentos perfeccionistas ativos, né, que envolvem uma ação. E aí, muitos perfeccionistas, por outro lado, tentam cumprir ou manter esses padrões elevados e evitar o fracasso, evitando tarefas. O que acontece? Quando esses perfeccionistas desadaptativos temem, quando eles têm medo de não conseguir atingir um padrão idealizado, eles podem ficar com muito medo de falhar se tentarem. Então a tendência é que eles se envolvam em comportamentos do tipo desistir facilmente. Então, sabe aquela pessoa que entra em um curso de inglês ou em um curso de dança e desiste na segunda aula porque acha que não está conseguindo acompanhar o professor? Então ela desiste de forma precoce. Ela não consegue se manter naquela situação pelo medo de falhar. A pessoa pode também procrastinar. Aqui tem outro vídeo falando sobre procrastinação, se você ainda não viu, vale a pena dar uma olhada. Então, procrastinar seria o quê? Adiar o início de uma tarefa pelo medo de que a tarefa não fique boa, né? De que o resultado não seja bom. Um outro comportamento passivo envolve aí a tomada de decisões rápidas, ou seja, a pessoa ela luta para tomar é um esforço muito grande que a pessoa tem para tomar uma decisão, muitas vezes até uma decisão cotidiana, por exemplo, escolher a roupa que ela vai trabalhar todas as manhãs. E elas tendem a evitar, então, qualquer situação em que ela possa falhar. Por exemplo, muitas vezes a pessoa com perfeccionismo desadaptativo pode nem se candidatar a uma vaga de emprego pelo medo de não ser contratado. E aí você pode estar se perguntando, tá, Patrícia, mas como que esses comportamentos mantêm o perfeccionismo? Por algumas formas. Em primeiro lugar, esses comportamentos eles impedem que a pessoa descubra se as crenças que ela tem sobre o perfeccionismo, se elas são verdadeiras ou não. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade em delegar uma tarefa, uma atividade no seu trabalho. Essa pessoa, ela pode ter a crença de que o trabalho só vai bem porque é ela que faz tudo. Se ela continuar a não delegar as tarefas, ela vai ser incapaz de testar se essa crença é precisa ou não. E aí a crença se mantém e o perfeccionismo continua funcionando de forma desadaptativa. Além disso, gente, os comportamentos perfeccionistas, eles podem ser problemáticos por outras razões. Eles consomem geralmente muito tempo, eles são realizados às custas de outras atividades que são importantes para o indivíduo, na área de vida familiar, em relação até mesmo à saúde, enfim, em qualquer outra área de vida pode ter prejuízo, a depender do quanto que aquele perfeccionismo está desadaptativo para aquela pessoa, e pode também prejudicar inclusive relacionamentos. Tanto pela exigência que o perfeccionismo pode gerar em relação ao desempenho dos outros, quando ele é um perfeccionismo orientado para o outro, ou seja, eu exijo do outro também padrões de desempenho de excelência. Então, os relacionamentos eles podem ficar comprometidos tanto pela exigência e pela inadequação do perfeccionista, muitas vezes em relação ao outro, quanto pela ausência mesmo. O perfeccionista desadaptativo, ele acaba não priorizando muitas vezes o contato social. E aqui vai uma dica. Uma maneira de testar a previsão de uma crença que você tenha sobre o perfeccionismo é, por exemplo, ver o que acontece quando você se comporta, quando você age de uma maneira diferente. Aqui é importante que você escolha um objetivo específico de comportamento a mudar. Por exemplo, reduzir o tempo no trabalho, o tempo com que você finaliza um trabalho. Esse pode ser um objetivo específico. E aí você vai dividir a meta em passos menores, descrevendo quem, o que, quando, quanto tempo. Então poderia ser no trabalho em equipe do relatório semestral da empresa, do final de ano, eu vou delegar para Maria fazer os gráficos, por exemplo.
Eu vou começar a partir de outubro a trabalhar 1 ou 2 horas por dia durante o período de trabalho na empresa. Não vou levar trabalho para casa. Eu vou buscar menos reasseguramento com o João, que toda hora eu ficava: João, isso que eu fiz, o que você acha? João, isso que eu fiz, o que você acha? Então eu vou buscar menos reasseguramento com o João e eu vou me comprometer a checar apenas uma vez. Então, por exemplo, esse seria um comportamento diferente para aquela pessoa que gasta muito tempo checando várias vezes e perguntando várias vezes a opinião das pessoas e que se recusa a delegar trabalhos, por exemplo. Então, você vai concluir cada uma dessas etapas que você se propôs nas suas metas, e depois de concluir cada uma, você vai gradativamente se comprometendo com as outras de maior dificuldade ou que são mais desafiadoras para você. Esses experimentos com comportamentos, né? Ou seja, você experimentar agir de uma forma diferente, que é o que a gente chama de experimento comportamental, eles têm o poder e eles podem afrouxar o seu perfeccionismo e testar a sua previsão das crenças. Por exemplo, se você tem a crença que vai ficar péssimo o trabalho, vai ser uma oportunidade de você ver, né? Esse trabalho eu realizei sem ficar checando toda hora, sem ficar buscando reasseguramento, consegui delegar. Esse trabalho sem ficar trabalhando no final de semana na minha casa e nem de noite. Esse trabalho ficou aceitável? O resultado estava dentro do que era esperado pelo chefe, por exemplo, pela equipe? Eu consegui colocar as informações necessárias? Ele ficou bom? Ficou funcional? E aí a pessoa tem a oportunidade de verificar que não é porque ela se esforça até a exaustão, fazendo tudo e buscando a opinião das outras pessoas, que o trabalho fica bom. Ele pode ficar bom mesmo sem que seja necessário que ela faça tudo isso. Então, eu te encorajo a tentar reduzir os seus comportamentos excessivamente perfeccionistas, e você poderá ficar surpreso com um ganho de tempo, bem-estar e desempenho. E se você quer saber mais sobre saúde emocional, manejo da ansiedade, do perfeccionismo, faz um tour aqui pelo meu conteúdo que tem muita coisa interessante. E me conta aqui nos comentários ou inbox quais são os seus principais comportamentos perfeccionistas e como eles têm te atrapalhado.